Ô André, num mundo data dependente, né? E a gente tem ouvido isso não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, inclusive, e outros lugares. Todo mundo fala que precisa analisar os próximos dados para tomar as suas decisões. Nessa criação de volatilidade por conta da dependência de dados, queria ouvir um pouco sobre essa percepção, porque um dado bom pode ser um dado bom, mas pode ser um dado ruim, mas pode trazer volatilidade, pode derrubar o mercado global e apenas um dado, né? Eu queria entender um pouco sobre essas loucuras que a gente pode apreciar nos últimos tempos por conta de um mundo data dependente. Tem algumas coisas que são curiosas, né? A gente viu dados de emprego nos Estados Unidos e veio ruim. Aí o mercado falou, nossa, vamos entrar numa recessão nos Estados Unidos. Mas não era isso que se queria justamente com uma taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos? Ou seja, o Fed ele criou uma recessão de laboratório e jogou no tecido econômico. Agora é o seguinte, o mercado está naquele momento que é o seguinte, a boa notícia é que está ruim e a notícia ruim é que está boa, né? O que eu quero colocar com isso é o seguinte, quanto pior vêm as notícias, né, econômicas nos Estados Unidos, em tese isso daí é juro para baixo. Só que esse juro para baixo está fazendo que ele está sendo resultante de notícias econômicas mais frágeis, o que tem batido, por exemplo, no resultado de empresas nos Estados Unidos. Eu acho que está tudo certo, eu acho que o caminho é esse mesmo. Agora o mercado está querendo saber qual que vai ser, para onde o dinheiro tem que fugir. Tá? Vai continuar fugindo para mercados centrais? Talvez não. Talvez já tenha uma apreciação muito forte. Quer ver um exemplo? O próprio Japão caiu ontem 13%. Se bem que hoje está subindo 10% agora de novo, né? O Nikkei, né? Subiu 10%. Em 5 anos, mesmo com essa queda ontem de 13%, estava subindo mais de 50% a Bolsa por lá. A dúvida que o mercado financeiro está é a seguinte, para onde esse dinheiro vai espirrar? E eu desconfio que vai espirrar esse dinheiro para mercados emergentes que sofreram muito ao longo desses últimos meses, em 2024 em particular. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a leitura de todo mundo vai estar toda hora enviesada, não pelos dados em si, mas para saber para onde o dinheiro está indo. Exemplo disso é a ata hoje. O comunicado, que é igual à ata, semana passada o mercado falava, não, está muito frouxo, está muito dove esse comunicado. Aí hoje acha que está rock, né? Está mais austero. Isso acontece por um motivo simples, porque se ficou claro, o que na minha opinião era relativamente óbvio já antes, né? Mas enfim, é fácil falar isso depois, mas eu achava isso mesmo, que os juros nos Estados Unidos iam cair. E agora está tendo essa releitura do que o próprio mercado achava. O que eu quero dizer é que os pessimistas de ontem talvez vão virar os otimistas de hoje. O André, inclusive nessa desmontagem, né, do carry trade, no qual você falou ali que pode espirrar esse dinheiro para os mercados emergentes, queria entender um pouco da tua leitura, se pode espirrar aqui para o Brasil, né, e de fato entender um pouco mais sobre essas possibilidades, de repente, aí da gente acabar tendo esse benefício, enfim, com essa desmontagem aí desse carry trade. Eu acho que assim, tem espaço para o dinheiro vir para o Brasil, sim. E eu digo isso de um lado porque a taxa de juros nos Estados Unidos caindo e a nossa permanecendo num patamar mais elevado. Vamos lembrar que o Banco Central brasileiro deixou de cortar o que se imaginava que poderia se cortar em 2024. Né? Então, em termos relativos, ela está mais alta do que inicialmente se pensava. Isso por si só já traz, mas mais do que isso. Eu acho que teve um ruído muito grande no mercado financeiro brasileiro que foi retroalimentado por nós mesmos, devido a uma série de erros que, vou colocar desse jeito, que a Faria Lima fez ao longo dos últimos, desde 2023. Isso daí gerou um problema muito sério. O que eu quero dizer é o seguinte, para deixar bem claro o meu ponto de vista. No início de 2023, o mercado financeiro achava que não ia se cortar a taxa Selic. Se cortou a taxa Selic. Então, o mercado financeiro errou no começo de 2023. Depois que começou a queda de taxa de juros em 2023, o próprio mercado financeiro, e não foi nenhum nem dois economistas que vieram a público falar que a Selic poderia ir a 8% em 2024. Erramos de novo. Aí depois, no início desse ano, você teve aí muitos achando que a taxa Selic iria subir. Até pouco tempo atrás, estava sendo projetado Selic para abril de 2025, 180 pontos base de alta em relação ao que estava. Errou de novo. Agora, o mercado está se encaixando um pouco melhor, e isso daí é bom. Por quê? Porque a indústria de fundos no Brasil sofreu muito. Você pega os fundos multimercados, fundos de ação, pega os dados da Ambima, né? Teve queda no patrimônio líquido desses fundos, queda. Não é que só teve queda das cotas, teve saque.
Então, assim, o mercado financeiro estava muito machucado. Eu acho que já deu tempo dele lamber as feridas. E esse período de lamber as feridas, por assim dizer, foi bem o período mais agudo disso, foi a briga entre o Lula e o Campos Neto, aí ficava aquela discussão, aquele fla-flu danado, né? Parece que essa discussão saiu do radar. E agora o que a gente vai ter é uma normalização com uma taxa de juros elevada. E com o Brasil, que está com perspectiva de crescimento um pouco mais forte, balança comercial no terreno positivo ainda, né? Desculpa, apareceu esse joinha aí, não era minha intenção de aparecer isso na tela. Mas com alguns sinais mais positivos da economia, pelo menos dessa corrida. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.